Laboratório Sem Mimimi. Esse terceiro episódio, eu tenho a honra e o prazer de trazer um convidado, mais especificamente uma convidada neste caso, que não vai haver outra melhor do que esta que tenho aqui na minha frente. A convidada mais especial do planeta Terra que eu poderia trazer. Mas antes de falar quem é esta minha convidada, eu tenho alguns recados. Primeiro deles, Playground Sem Mimimi. Este canal onde eu falo sobre viagens. Recentemente estive no Mar Báltico, nos países do Mar Báltico. Você sabe que países são estes? Se você não sabe, você vai gostar destes vídeos, documentários nos países Estônia, Letônia e Lituânia. Eu estive explorando esses países, fui nas prisões da KGB, fui em edifícios abandonados da União Soviética, fui em palácios reais, palácios de duques de toda essa região e muito mais. Comidas, arquitetura e turismo de maneira geral no Sem Mimimi Lifestyle. Então, se você quer ver este conteúdo diferente, avançado, inteligente, aqui embaixo está o link para o canal Playground Sem Mimimi. E vem muito mais por aí. Este é o primeiro recado. Segundo recado, Bootcamp Sem Mimimi. Pois é, as novas datas dos próximos bootcamps, dia 21 a 23 de junho, aqui em São Paulo, no Templo da Sedução Paulistana. Dia 5 a 7 de julho, na cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Esse só tem mais 2 vagas. Dia 26 a 28 de julho, vamos fazer approaches no Pelourinho, Salvador. Tô chegando. Dia 2 a 4 de agosto, Curitiba. Sim, outra vez invadimos a capital paranaense. E dia 9 a 11 de agosto, Florianópolis. Faz tempo que eu não vou aí nas terras catarinenses. Então, dia 9 a 11 de agosto, Florianópolis. Se você quer fazer parte de um desses bootcamps, a maneira de você falar diretamente comigo é sempre pelo Instagram, @semmimimix. Lá você vai ter todas as informações sobre o que é o bootcamp, sobre como funciona e o que você precisa saber para participar dele. Porque se você for uma matinha, se você for um bunda gorda mole que não faz nada da sua vida, o bootcamp não é para você. Agora, se você é um cara que já tá fazendo seu trabalho interno, já tá saindo da mamatinha, aí a gente conversa mais por lá. E o último recado, se você não é de uma dessas cidades que eu nomeei aqui, se você quer participar de alguma forma da Máfia Sem Mimimi, você pode adquirir o Universidade Sem Mimimi, que é muito mais de todas essas mentalidades que você vê aqui no YouTube ou no Instagram, mas de forma mais avançada, de forma direta, onde lá você vai pegar todas essas mentalidades de como se tornar um cara mais confiante, de como desenrolar com as mulheres, de como fazer todo esse trabalho interno, que é crucial. E se você quer fazer parte do Bootcamp ou da Máfia Sem Mimimi, aí você recebe uma dessas aqui, ó. Essa camisa maravilhosa pra você sair da mamatinha da Máfia Sem Mimimi. Se você me perguntar, mas eu só quero a camisa, como que eu faço pra... Não tem como. Essa camisa não está à venda. Essa camisa Sem Mimimi é só pra galera que sai da mamatinha, que faz parte do Bootcamp ou da Máfia Sem Mimimi. Essa daqui é a preta. Vocês já devem ter visto alguma foto minha saindo da mamatinha com ela. E essa daqui é a roxa, inspirada no meu jogador favorito de basquete, Kobe Bryant. Ai, Luiz, mas o número 24, lá na minha quebrada, a galera vai falar que eu sou viadinho, que eu sou gay, porque eu uso o número 24. Se você é dessa mentalidade, não se preocupa, essa camisa não é pra você. Essa camisa aqui é pros homens de par de bolas, de culhão. Se você é dessa... mas o que as pessoas vão falar de mim se eu tenho o número 24 nas costas? Elas vão pensar que eu sou gay e vão me atacar na rua.
Muito obrigado por já deixar claro que você é uma matinha, um tetinha de podcast e essa camisa não é pra você. Esses são os recados sem mimimi, antes de começar o Laboratório Sem Mimimi. Agora, introduzindo, apresentando esta mulher que é uma referência feminina na minha vida. Uma das mulheres que eu mais amo, que eu mais tenho prazer de chamar minha querida e amada avó. Pois é, Dona Onira. Dona Onira, quem é você além de avó deste belo, esbelto homem? Como você poderia descrever Dona Onira? Você só me faz rir. Pois é, aquela galera que não sabe, a nossa relação aqui, a galera sempre fica em choque, porque essa véia safada aqui, a gente conversa bastante, a gente tem várias ideias, e a galera que não conhece fica assim, nossa, como assim você fala assim com a sua avó? É uma relação muito mais avançada do que você está prestes a ver. Mas é isso, Dona Onira. Eu queria, na verdade, começar perguntando. A última vez que eu olhei aqui no Google, 7 bilhões de pessoas no planeta Terra. É muita gente. Quem é a pessoa que você mais ama no mundo? Quem é? Fala quem é. A minha família, você. Ah, muito bem. Minha família, meus filhos, meus netos, você é o amor da minha vida. Muito bem. Não, então vamos lá. Nascida em 1940, 40. em São Paulo. Em São Um Paulo. lugar muito diferente do que é hoje. Como era São Paulo na sua... Me diz onde você nasceu, como foi a sua infância, aonde você cresceu. Porque pra mim, principalmente, é um lugar completamente diferente, uma realidade completamente diferente da minha, do que é hoje. E todas as vezes que a gente conversa, eu sempre fico curioso pra saber como eram as coisas. Então, onde que era que você nasceu? Como era a vida? Fala um pouco sobre isso. Nasci num bairro muito pequeno, que hoje é a cidade de Ademar. Naquele tempo não tinha nada, vivi em vários bairros, vivi bastante em Boimirim, onde tinha muito mato, muito bicho, muito rios, muito peixe para se pescar. Fui criada com meus pais, que trabalhavam em olaria, e minha mãe trabalhava junto. Era muito difícil, casa sem janelas, só com saco de estopa, pau a pique, coberto de sapé e sem luz. Meu pai muito bravo, mas muito amoroso, com 4, 5 filhos, contava muitas histórias. Foi uma vida muito sofrida, sem escola, às vezes comia o que colhia. Trocava em chácaras leite por ovos, uma vida muito sofrida. Eram os vizinhos, assim, o que você tinha na sua casa, trocava com o vizinho do lado. Eu trocava tenho... galinha, ovos por leite, trocava por mandioca e andava de carro de boi quando ia a algum lugar, alguma outra chácara, algum outro sítio. Não era chácara, era sítios, né? E no meio do mato, assim, né? No meio Não tinha... do mato. Meu pai cortava os matos e cavocava, levantava uma casinha de pau a pique, não sei se vocês conhecem. Sim, madeira, né? Taquara e barro, fazia uma olaria e ia trabalhar com a minha mãe e com meus 2 irmãos mais velhos. Aí você sempre fala que o seu pai ia trabalhar na cidade. Cidade que hoje basicamente é Santo Amaro ali, né? Isso depois quando a gente saiu dos olaria, que meu pai não trabalhou mais, depois de certo tempo, a gente já maiores, arrumou serviço na prefeitura e viemos morar mais na cidade. E aí, por exemplo, nessa época você ia pra... Cidade não, bairros, né? Porque era no meio do mato. No meio do mato. Vila das Belezas, Boimirim, Vila das Belezas, era mato, muito mato, né? Aí já a gente um pouquinho maior, meu pai foi trabalhar em asfalto e a gente já foi, como saímos da escola, fomos trabalhar empregada. Pera, vamos por partes, que tem muita história, Dona Onira. Isso a gente tá falando, você nasceu em 1940. Então ali, essa época, até
ali no meio do mato, que você era pequenininha, a gente tá falando de 1950, mais ou menos. Aí tem os 9, 8 anos. E aí era isso, seu pai trabalhando, sua mãe em casa cuidando das crianças, ele tava todo dia em casa, certo? Sim. Sim, todo dia voltava pra casa, ficava ali. E você sempre me fala, que eu acho legal, que tinha como se fosse uma tradição mesmo de vocês no jantar, sentar todo mundo e seu pai contava história. Contava história de assombração. Todo mundo junto ali na... Todo mundo junto, sentava todo mundo com um lampião aceso, que não tinha luz. Aí ele contava muitas histórias pra gente de mula sem cabeça, de lobisomem. E a gente tinha medo, né? Nem dormia de noite depois de medo no escuro. Mas você sabia que era brincadeira, ele era só pra ter aquele momento de família ali. Na realidade, quando era menor, acreditava, né? Tinha medo. Depois já, quando fomos ficando maiorzinhos, a gente sabia que eram histórias, né? E daí, num ano que já tinha uns 9, 10 anos, que nós viemos pra cá, pros bairros. Mas aí você foi pra escola e você estudou até a 4ª série só, não foi? Aquele tempo era fazia a 4ª série. Para entrar no ginásio, você tinha que ter uma posse, tinha que conseguir vaga, ou às vezes até pagar. Não é, a gente falava ginásio antigamente. E aí eu fiz até o 4º, daí uma aluna impecável, né? Quando fui fazer, minha professora pediu para o meu pai, tive notas boas, tudo, mas meu pai, não, vou criar filho para balançar a criança, vou estudar. Aí eu fui trabalhar de empregada doméstica. Então, você vê a mentalidade da época, né? Seu pai falou pra você que ele não queria que você estudasse, porque ele não ia cuidar de filha para cuidar do filho dos outros. Para cuidar, não, para balançar a criança, que ia ser mãe, ia casar, ter casa e balançar a criança. Então, ele não achava certo gastar um dinheiro para ir estudar. Mas não tinha escola pública na época? Era muito difícil, só fiz o primário. Para você entrar no ginásio, você precisava de ter padrinhos, né, para entrar. E aí até você falou... Porque no primário a gente era todos da Caixa, o governo que dava caderno sem folha, sem linhas, caneta que borrava tudo. Então, para você entrar no ginásio, você tinha que ter uma certa posse, né? E meu pai com 5 filhos, como é que ele ia estudar um? E aí, 4ª série, você me falou já que as professoras queriam que você continuasse, porque você era uma excelente aluna, né? Elas vieram em casa, pediram para o meu pai, com diploma, com notas boas, mas ele não deixou. Aí arrumou um emprego de doméstica. Com 10 anos? Com 13 anos. 13 anos. 13 anos, aí você foi trabalhar de doméstica, de empregada? Fui aprender a fazer alguma coisa que não sabia nem o que era fui trabalhar na Brigadeiro Luiz Antônio, não sabia nem pegar ônibus, né? Aí fui trabalhar, muito difícil, casa diferente da minha, dos meus costumes, coisas que eu nem conhecia. Aí fui aprender, era para fazer só lavar uma loucinha. Aí cheguei lá, uma loucinha, uma enceradeira, um escovão. Isso com 13 anos de idade? Daí eu fui aprender a fazer bolo, fazer um arroz. Apesar que cozinhar arroz, feijão, eu já fiz com 9 anos, um fogão de lenha. Com a sua mãe lá, né? Com a minha mãe. Então, foi muito difícil. Eu trabalhei nessa casa uns 8 meses e foi muito difícil para mim. Não tinha um banheiro não tinha banheiro, tinha que tomar banho num quartinho de bacia, porque era tudo separado, copo, colher, faca, prato. Então, é uma coisa que eu não vivi, né? Não tinha vivido. E aí você ia de domingo, né? E ficava lá a semana inteira? 15 dias. De 15 em 15 dias vinha ver meu pai. E aí ficava lá sozinha com 13 anos, com uma família que você mal conhecia. Né? A família, pelo que você já me contou, não era dos melhores tratos que te dava, né? Não, era muito difícil. E eu não estava acostumada, e tudo separado, e coisas que eu não conhecia, prato, talheres, essas coisas eram muito difíceis. A gente comia numa leite condensado com uma asinha que meu pai punha, né? Então você vai num lugar diferente para você acostumar a aprender, né? Muito difícil. Não podia sentar no sofá, tinha que... Na mesa de comer também era só o que sobrava, era muito difícil. Você era tratada como uma segunda classe, assim. Uma segunda classe. E
Para mim foi muito difícil. Não tinha nada, mas tinha carinho. Meu pai, a gente comia tudo junto, conversa. Quando tinha para comer era tudo dividido, né? E daí você vê numa fartura e não podia comer. Muito difícil, né? E conta aquela que você falou que assistiu o Pica-Pau debaixo da mesa. Aí tinha uma TV branco e preto, aquele tempo que eu tinha já 13 anos, já tinha TV branco e preto. Aí eu levantava às 5 horas da manhã e tinha aqui na padaria buscar pão. Aí fazia o café gemado para o marido dela, eles saíam, e depois tinha o almoço, arrumava a cozinha, depois do almoço eu podia assistir um pouquinho do Pica-Pau à tarde, debaixo da mesa, com a toalha levantada. Porque você não podia sentar no sofá. Não podia sentar no sofá e nem nas cadeiras. Hoje em dia eu tenho horror ao Pica-Pau, horror a uma mesa de jantar, porque me deu trauma, né? Sentar debaixo da mesa para ver um Pica-Pau. E isso é muito difícil para gente, criança, né? Criança, porque uma menina criada no sítio, hoje uma menina com 13 anos já... Não, uma vida completamente diferente. Uma menina com 12 anos, que nem eu, tirei um diploma com 12 anos, não sabia nem eu pegar um ônibus sozinha, né? E passar uma dificuldade dessa me marcou muito. A ponto que eu nem pensava em casamento, porque a gente não tinha isso, mas eu falei, um dia, se eu tiver uma filha, ela jamais vai ser uma doméstica, porque eu achei que todo mundo ia fazer para ela a mesma coisa que fez para mim. Hoje em dia é tudo diferente, né? A gente trata todo mundo por igual. Mas isso me traumatizou a fim de eu falar isso. Não quero minha filha trabalhando se um dia eu tiver. E me marcou muito isso. E isso na época era algo comum, assim, de, pelo menos ali, não sei, no sítio, na fazenda ali, onde você morava, era comum, assim, dos pais falarem para suas filhas irem trabalhar na casa dos outros, assim, tão novas? Não, é porque, como a gente já estava para cá e a dificuldade era bastante, os pais precisavam da ajuda da gente. E o que apareceu, porque você não podia trabalhar, se você fosse com 14 anos, você precisava autorização do juiz. Mesmo assim que eu trabalhei com 13 em casa de família, com 14 eu tirei a autorização do juiz, fui trabalhar numa tecelagem à noite, você acredita? Era à noite. 14 anos? Das 2 às 10. Você tinha uma autorização para trabalhar, não é que nem hoje não pode ir. Você tinha, então os pais precisavam. Então, em casa de família, você não precisava isso. E com 13 anos, vai ter a autorização do juiz com 13, 12 anos. Então, a gente ajudava, ganhava pouquinho, mas não dava comida, tinha comida, né? Tinha um dinheirinho no fim do mês, ajudava. Aí era aquela história de que a cada 15 dias você voltava para casa, né? Com um envelope com o dinheiro e já, bum, na mão do seu pai. Na mão do meu pai. E aí você falou pra sua irmã, né? Foi pra sua irmã que você falou, tá ruim lá, tô triste, não me tratam bem. Tô triste, eu ficava muito triste, eu não tinha medo de falar para meus pais, porque tinha medo de ele ficar zangado, né? E a gente não tinha liberdade de falar com mãe e pai, a gente não sabia nada da vida, nada. Mãe não conversava hoje. Você não sabia, era sem saber nada. Sim. Aí você você sofre calada. Aí tem minha irmã mais velha, quando eu vinha 15 dias, eu não queria mais voltar. Aí você falava pra ela? Eu sentadinha numa escada de cimento assim, ela perguntou que estava triste, eu falei, tô muito triste, contei isso. Daí ela foi e falou pro meu pai. Aí ele, tão bravo que ele era, mas eu não sabia que ele não ia querer que eu sofresse. Uhum. Aí ele falou, não vai mais. Falou pra minha mãe, vai lá e fala para ela que não vai mais. Aí eu saí de lá e daí que eu arrumei papel de juiz para ir trabalhar na minha tecelagem. E essa tecelagem aí foi você que arrumou ou foi seu pai? Como que foi? Foi minha mãe. E aí foi trabalhar lá, como que era lá? Terrível. Terrível também? Nossa, as experiências da minha vida não foi nada fácil. Como que foi? Entrei numa tecelagem assim, sem conhecer aquele barulho, aquelas máquinas enormes, aquela aguinha gelada que cai em cima, que é para as máquinas, para os tecidos não ficar seco. Aí colocavam
falava umas espoletas, que eram uns carretéis de linha, tinha que dar conta num monte de área, eu não conseguia, e eu não sabia nada que era lei. Aí, a primeira vez que eu fiquei doente, não fui, trabalhava das 2 às 10. A primeira vez que eu cheguei num I, fui suspensa e não sabia nem por quê. Porque tinha que ter um motivo, e eu, médico, essas coisas, eu não sabia. Aí ainda trabalhei 8 meses nessa tecelagem. Era tecelagem do quê? Tecidos, faziam tecidos. Mas de roupa, de... Não, de pano. Ah, Fazia aquelas, sabe essas peças grandes sim. de pano? A gente fazia tudo lá. Então já, como essa daqui que temos aqui? Não, essa aqui não. Conta a história dessa daí. Essa aqui foi uma toalha que... Eu tô com o braço ruim. Essa daí foi uma toalha que quando meus pais não tinham... eles não podiam comprar uma linha para eu bordar, uma nada para bordar. Aí minha professora, que gostava muito de mim, comprou a toalha, me deu as linhas e eu bordei. Eu tinha 12 anos. Eu bordei, tá no avesso. Ou seja, essa toalha tem 70 anos. Essa toalha tem... Eu tinha 12 anos, eu tenho 83. Então você tem 71 anos que você... Fiz essa toalha ganhada. E essas beiradinhas aqui também, ó. Feita. E isso aí, aonde você aprendeu a fazer? Essa aqui, minha avó, ela fez uma metade, me ensinou a fazer outra metade, e depois minha mãe, numa maquininha de mão, pregou aqui para mim. E a linha, tudo eu ganhei das professoras. Tudo que eu tinha, ganhava livro para ler, tricô, agulha, tudo era as professoras que me davam, porque meu pai não podia comprar. A gente não tinha livro, não tinha... Era tudo em folhas, sem linha, sem nada. Então, tudo era ganhado, tudo era feito porque as professoras achavam que tinha jeitinho, né? E me davam. E isso, inclusive, foi algo que você faz até hoje. Aprendeu de pequeno sim. E faz até hoje, né? Ah, sim, tricô, bordar, até aqui eu estava pegando. Porque tanto tempo e a linha não apodrecer, né? Quando guarda e cuida... Essa aí é uma relíquia, essa toalha. Bom, e aí voltando pro 14 anos de idade, trabalhando lá na tecelagem, foi um dia, ficou doente, falando assim, como assim? Voltou no outro dia trabalhar, eu ganhei suspensão, não sabia nem por quê. Aí nesse tempo a gente precisava usar, para você ver como era tão ignorância, eu tinha antigamente que precisava usar calça comprida por causa dos tiares e meu pai não queria que usasse, porque queria que usasse saia, mas saia não podia, porque pegava nas rodas, né? Aí, um tanto de insistir, deixou. Daí fui suspensa, daí trabalhei mais uns tempos, e como era à noite, tinha que vir de noite sozinha, minha mãe tinha que ficar esperando no portão. Aí arrumei numa empresa de relógio e daí saí de lá. Com quantos anos isso agora? Ia fazer 15, trabalhei 8 meses. Aí foi pra empresa de relógio. Aí nessa empresa de relógio fiquei 5 anos, foi lá que eu conheci seu avô. e lá só saí quando fui ganhar, quando fiquei grávida e ganhei o seu Guinho. E aí, isso então, bom, 55, né? Assim, no ano de 55 você foi pra essa empresa relógio. E essa empresa já era mais aqui pra cidade? Era ali em Santo Amaro. Bem Santo Amaro. Aí você ia todo dia lá da onde você morava? E tinha um bonde, aí a gente ia a pé para economizar o dinheiro, para comprar uma bala, um doce, porque o envelope era fechadinho para o meu pai. Nessa época também era só dinheiro para ele? Eu só ganhei o dinheiro, o envelope do pagamento quando fui casar. O último mês que eu casei, meu pai falou, esse agora é teu. Mas era tudo fechadinho, a gente andava a pé lá na beirada da represa, aquela represa ali, até chegar em Santo Amaro. E aí a gente comprava doce, bala, cozinheirinho, mas era todo um envelopinho fechadinho. E nessa empresa da relógio, o que você fazia exatamente? Eu entrei como... Trabalhava em máquinas, fazendo mostradores de relógio, e depois, com o tempo, caligrafia, eles achavam que era mais ou menos, né? Aí eu fiquei com uma apontadora, fazia... Apontadora? Apontava, fazia o que as pessoas estavam fazendo, que hora começava, que hora terminava. Trabalhei 5 anos.
E saí quando... Isso porque você tinha uma letra bonita, basicamente. Eu nem ia falar isso. Não pode. Não, é Não verdade. pode. Você tinha uma letra bonita, porque você também era uma boa aluna, né, na escola, aí você eu- apontava o horário de... eu fazia quando começava, quando terminava, o quanto fazia. Mas eu trabalhei em vários serviços ruins, que queimava a mão, punha a mão no thinner, sabe? Lavava mostradores. E aí trabalhei 5 anos. E aquele tempo não tinha auxílio maternidade, não tinha nada, né? Nem fundo de garantia. Aí quando que só saí quando o seu... Conheceu o meu avô. Não, eu saí quando nasceu o Nardo, né? O seu Guinho. Então como que você conheceu o seu marido? Então você ia lá sempre pra empresa trabalhar Ele ali. trabalhava em tornos automáticos e eu trabalhava na frente Ou seja, vocês trabalhavam na mesma empresa? na mesma empresa. Aí ele saía às 2 e eu sempre passava com meu caderninho na mão, né? E ia para pintura, ia ver o que estava se passando e lá. Mas você já tava de olho nele já. Eu não, ele que ficou de olho em mim. Ah, e aí como que foi o primeiro contato? Ele veio falar com você? Como que foi? Aí ele falou comigo, aí a gente... Na empresa, assim. Na empresa, na saída da empresa, que tinha uma catraca que você tinha que passar. Aí você, toda bonitinha, saindo e tal. Eu, passar, eu tinha 15 anos, né? 15 anos você tinha quando você conheceu ele? Falou comigo. Ah, e ele Aí, era 7 anos mais velho que você. 7 anos. Então você tinha 15, ele tinha 22. Aí meu pai, muito bravo, a gente podia namorar, né? Não podia namorar. Não. Aí, primeiro eu falei não, depois minha irmã, que era mais velha, que trabalhava comigo, falou, a gente se encontra e não fala nada, só um pouquinho aqui, não fala pro pai. A gente só... Ele saía às 2 e eu saía às 5. Aí a gente se encontrou algumas vezes. Mas como foi? Ele chegou em você e falou assim, oi, gostei de você, eu queria sair mais tarde. Queria te conhecer, você não queria conversar um pouquinho? E a gente se encontrou às vezes, mas bem pouquinho, 15, meia hora. Mas aí você era super tímida, né? Tinha sim, vergonha. Aí como sim. se um cara vem falar assim com você... Fiquei feliz, imagina, era tontinha, né? Aí veio um cara bonitão assim falar com você. É. E aí você pediu, ali combinou com a sua irmã. Ela era muito legal comigo e eu com ela, né? Aí a gente, às vezes ele vinha esperar quando eu saía, a gente ia da empresa até no ponto do ônibus e daí ele ia embora. Só conversando. Só conversando. Conhecendo. Aí depois de domingo meu pai deixava ir na matinê, que era no cinema, mas ia com a minha irmã, ela ia junto, a gente marcava. Só que depois de 3 meses, como eu não podia sair, não podia se encontrar, acho que ele se cansou, né? E falou que não podia mais namorar porque era problema de família. Aí a gente se largou. Aí ficamos mais um ano sem... Eu também não olhei mais, não quis saber mais. Você ficou triste nessa época que ele falou isso? Fiquei muito triste. Você gostava dele? É lógico. Aí depois de um ano, acho que ele pensou, acho que essa menina é para casar. Porque, né? É difícil, né? Tem que arrumar uma menina boa para casar, de família. Aí ele voltou, mas daí a gente namorava escondido, aquele pouquinho. Mas pera, quando ele voltou, aí você... Pô, o cara some durante um ano. Então daí... E aí volta do nada, assim, aparece e você já se entrega? Não. Não, aí a gente ficou conversando, quis explicação. Você pediu? Quis explicação, quis saber. Daí ele falou, porque é muito difícil namorar assim, seu pai não deixa. E aí agora que eu resolvi que eu quero casar, então quero uma moça direita que eu conheça. E você já tinha uns 16, 17? Tinha 16 anos, nós ficamos 1 ano. Separado. Aí com 16 anos, aí a gente começou a namorar e ele só ia buscar de tarde. E meu pai não queria que namorasse, nem eu, nem minha irmã, que minha irmã era mais velha. Namorar nesse sentido é dar beijinho? Não, namorar, não tinha que se encontrar. Não podia nem se encontrar? Não. Aí minha irmã namorava um outro amigo dele. E aí, quando o pai deixava a gente ir no cinema, na matinê a gente ia às 2 e ia embora na hora certa, então ele não desconfiava. Só que meu pai vinha muito no cinema, né? E um dia, não sei se ele desconfiou, ele veio mais tarde no cinema. Não,
Mais cedo? Mais cedo. E a gente na fila, então ficava a minha irmã mais na frente e eu mais atrás, na fila do ônibus. Mas só do lado, assim, sem mão dada? Não, só perto. Uhum. Daí o meu pai veio um dia e ficou na fila e viu minha irmã Com o outro? com o namorado, mas não viu eu. Aí quando a gente chegou em casa, ele perguntou, sua irmã estava com o namorado e você onde é que estava? E eu não quis mentir, né? Aí você falou a Aí eu verdade. falei, eu estava com meu namorado. Ele falou, então ele vai ter que vir aqui. Não quero mais nenhuma hora vocês juntos. Vai ter que vir aqui. Aí... Era aquela coisa de pedir pro pai pra namorar com lá a em filha. casa, né? Aí eu falei com ele foi. Aí você falou, pô, meu pai falou que desse jeito não dá, ele quer conhecer você, quer conversar com você, saber quem você é. E daí ele foi. E aí ele foi. Aí foi. E vai com uma coincidência, meu pai conhecia a família dele desde pequeno, conheceu ele de pequeno. E daí a gente namorou um pouco. Mas aí, por exemplo, essa conversa, quando foi lá, seu marido, falar com seu pai, foi tranquila? Foi assim, ai, não sei o que meu pai vai falar, será que ele vai Não deixar? Foi tranquila, não. Como eu que foi? quase morri do coração. Assim, ó. Por quê? Eu tinha medo, né? Eu gostava dele e falei, se meu pai fala não, o que eu faço? Não é que nem hoje, que a menina tem vontade própria, né? E decide. Só que eu não mentia, né? Aí o pai falou, ainda você que não me mentiu, não pode me mentir, tem que falar a verdade. Aí o pai deu um sermão lá, ela é nova, olha o que você vai fazer, aqui não é para brincadeira. E ele, não, senhor, pode deixar tranquilo. Aí meu pai, como tinha conhecido a família dele, ainda conheceu o pai dele que bebia, o pai falou, meu pai não bebia nada. Zero álcool. Nada. Pai, a gente nunca soube que era uma bebida de álcool em casa. Aí o pai falou, eu conheço teu pai, ele é um pinguço. Falou, mesmo assim, olha lá o que você vai fazer. Se você for igual ao teu pai, você não tira ela daqui. E daí, ele também não era, bebia assim socialmente, não era de beber. Aí a gente namorou, nem namoramos muito tempo, ficamos noivos. Casei com 18 anos. Aqui na igreja do Santa Amaro, não foi? Amaro. E aí, 18... Foi que você casou em 1959, não foi? 59. Em outubro, né? Eu não tinha 19 ainda, ia fazer. E aí, como foi? Casou e já ia morar junto? Não, morar junto não, meu pai junto não, tem que ter a sua casa. Mesmo assim, o pai queria que tivesse casa, que a gente tinha comprado uma casinha aqui, um terreno, o pai fez uma casa simples, né? Uma casinha simples, mas tinha que ter uma casa. O meu pai, o importante na vida, tinha que ter uma casa para morar. Só que a gente não tinha como, era tudo novinho, né? Uhum. Aí ele falou, mas com o tempo a gente consegue, né? A gente foi morar de aluguel, longe, lá na Dutra. Meu pai morava na vila, a gente foi morar na Dutra. Eu fui a primeira filha que casei. Isso depois do casamento só. Antes do casamento vocês não podiam morar junto. Não, que morar junto, nem sair no portão, meu pai ia atrás. Aí depois do casamento vocês arranjaram essa casa pra morar junto? Não, gente, antes de casar, já montamos, alugamos a casa, minha mãe ia junto quando a gente ia montar. Não ia sozinha, não. Pegar na mão, meu filho lá longe dele, não podia nem... Aí a gente alugou uma casa de fundo, um quarto, uma cozinha bem bonitinha. Compramos móveis, ele comprou, né, os móveis, uns móveis simples. Nem geladeira tinha, nada. Aquele tempo, né? Sim. E casamos e fomos para lá e daí foi legal, que meu pai sentia falta, eu soube o tanto que ele me amava, né, que chorava, eu também. O começo muito difícil, né? E nós moramos bastante lá na Dutra, no fundo de quintal, depois eu engravidei, demorei um pouco para engravidar, não engravidei assim rápido. Não, você casou em 59, no ano seguinte... Mas eu engravidei 4 meses depois de casado. Que naquela época também já era muito tempo. Muito tempo, porque normalmente já casava e já engravidava. E aí o pai ficou muito feliz, tudo. E daí... Você lembra como foi dar a notícia pra ele que você estava grávida? Ou que... Lembro. A minha mãe não curtia muito, né? Porque ela sabia o que era o sofrimento para criar, que ela sofreu para criar 5. Mas
E a gente não tinha muito sabedoria que nem hoje. A gente sabia como evitar, não sabia o que fazer. Aliás, não sabia nem como fazia, né? Sim. A gente casava sem saber como que fazia. E acontece, aprende, né? Se Aprende, claro. E aí ficou contente. Aí até depois, para ganhar o nardo, tudo, eu fiquei na mãe os últimos meses. Ainda eu trabalhei a gravidez inteira. Você trabalhou até com quantos meses, você lembra? Eu trabalhei até com... Eu nasci em dezembro, trabalhei até novembro. Então você trabalhou até 8 meses? 8 meses grávida você estava trabalhando? Estava trabalhando. Olha só. Mas aí era ainda na fábrica de relógio, como apontadora, você falou que era, né? E aí nasceu, aí... Não tinha licença maternidade, não tinha fundo de garantia. Se mandasse embora, tinha indenização dobrada, mas eles não mandaram e eu pedi a conta, porque eu também não tinha experiência. Naquele tempo, mulher não trabalhava muito casada, né? E com filho ainda ninguém nem queria. Aí eu pedi a conta com 5, 6 anos quase. Mas aí, por exemplo, nessa época, quando você trabalhava, era o quê? Basicamente só homem e você como mulher lá trabalhando na empresa? Ou tinha... Depois eu fiquei casada 9 anos sem trabalhar, quando nasceu a sua mãe. Tive sua mãe. Aí quando sua mãe tinha 3 aninhos... Aí você voltou a trabalhar. Aí eu precisei, seu avô ficou doente. Mas espera, nessa época, antes de você ficar grávida, que a gente tá falando de 1959, 60, na empresa, pelo menos onde você trabalhava, tinham mais mulheres que trabalhavam com você? Ou era, basicamente, não sei, 90% homem, 10% mulher? Não, quando eu entrei nessa empresa, era mais, onde eu tomava conta, era mais mulher. Tinha homem... Tinha um moço e muitos homens que vinham, manutenção, e outros homens que eu atendia, que era montagem de TV, montagem de rádio. Aí eu conversava, me relacionava com muitos homens, mas a seção que tomava conta era só mais mulher. Então essa ideia talvez que algumas pessoas podem ter, que de repente nessa época era assim, só homem que trabalhava, a mulher ficava em casa tomando conta da casa, das crianças, não é necessariamente como era ali, pelo menos no seu universo. Tinham várias outras mulheres que trabalhavam ali, essa era... Tudo solteira. Claro. Casada não tinha, não. Porque daí depois, quando tinha muito desse estigma, né? De, ela tem filho, então agora ela já não pode mais trabalhar. Não pode mais. Mesmo eu, para entrar ali, eu entrei com um cartucho da sua tia, né? O que é o cartucho? Cartucho, assim, ela trabalhava lá, a gente falava cartucho, né? Ela trabalhava, então ela conversou bastante com o chefe, ela contou a situação. Te indicou? Me indicou, a gente falava cartucho. Falava que a gente tinha uma certa leitura, que era uma boa pessoa, que os filhos não iam... Mas eles não pegavam, não tinha uma exceção de mulher casada. Aí... Pela situação que ela contou tudo, eles me aceitaram. Mas normalmente as mulheres tinham 100, 110 pessoas que eu cuidava, era tudo solteira. Mas isso lá depois você tá falando, quando depois você voltou a trabalhar. Que daí, vamos por parte. E ali em 1960, quando você teve filho, aí depois você ficou um bom tempo em casa. Sim, 60 na relógio era tudo solteira, mas lá na relógio... Tinha sessão de homem e sessão de mulher. Aí, onde eu trabalhei casada, já foi... Então, aí você ficou... Quanto tempo depois que você teve o primeiro filho, você ficou em casa sem trabalhar? 9 anos. 9 anos. Aí, ali só cuidando da casa, seu marido trabalhava... E das crianças. Ficava em casa fazendo a comida, cuidando das crianças, enquanto ele saía para trabalhar. Aquele cenário que normal. A maioria das pessoas imagina dessa época. O homem sai de casa para trabalhar, a mulher fica em casa. E como que era nessa época? Você gostava ou você ficava assim, eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar? Não, como ninguém trabalhava, que não era normal uma mulher casada trabalhar, eu ficava em casa, eu cuidava de tudo. Você gostava? Eu gostava. Mais do que ficar trabalhando numa empresa. Porque não estava acostumada. Trabalhei tanto tempo. Desde os 13 anos trabalhando? Desde os 9 que trabalhava em casa com a minha mãe, cozinhava, cuidava do irmão. Não era fácil, né? Uhum. Aí
Fiquei 9 anos, eu cuidava da casa, de tudo. E quando você lembra desses anos, né? Na minha mãe pequena, do Guinho pequeno, como imagino que você lembra com muito carinho, né? Nessa época cuidando sim. deles, fazendo a comida, trocando fralda. Cuidei da sua outra avó que ficou doente. Minha avó não, minha bisavó nesse caso. Sua bisavó que ficou doente, eu cuidei, morreu junto comigo. Depois cuidei do seu avô também, dos seus tios. Um monte de gente morou comigo, da sua tia que ganhou bebê em casa. Eu cuidei bastante dela, amamentei o filho dela. Só que depois veio a doença, né? Aí isso em 1969, mais ou menos. Não, antes. Antes? Eu fui trabalhar eu entrei na SEMP em 67. Sua mãe tinha 3 aninhos e meio. 65. Então, 1967. 66 para 67. Sua mãe tinha 3 anos. Aí em 1967, o avô, seu marido, ficou doente, precisava ficar em casa. E aí você falou, bom, não tem como, alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar, mas antes de entrar na SEMP, meu filho, sua avó lutou. Costurava sapatinho num corredor de casa até as 3 da madrugada numa máquina que eu tinha lá. Costurava 80 pares de sapatinho. A gente falava Maria Mole, que põe elastiquinho no sapatinho. Costurava 80 sapatinhos para ganhar 4 cruzeiros. Aí eu ia com a sua mãe no colo e o seu Guinho na outra mão entregar esses sapatinhos para ganhar esse dinheiro. Uma vez por semana ganhava esse dinheirinho que dava para comprar alguma coisa. Aí costurava a camisa, cortada. Só que daí eu via que seu avô não ia mais trabalhar. Ele estava aposentado e o dinheiro não dava para eu criar 2 filhos, assim, pagava um terreno e não dava. Aí, para mim, consegui convencê-lo que eu precisava trabalhar. Porque naquela época, como assim, a mulher vai trabalhar e o marido ficar em casa, né? E ele não queria, você ficou louca, eu vou ficar bom. Aliás, que a gente escondia a carteira dele carimbada inválido, e eu precisei pegar essa carteira e falar, olha, aqui você não vai trabalhar, como é que vai criar 2 crianças? E a gente não tinha ajuda, que nem hoje em dia você fica com problema, você fala para sua mãe, fala para o seu pai, me ajuda, pede ajuda de alguém. Você não tinha ajuda de ninguém, né? Era você por vocês mesmos. Aí eu falo, como é que eu vou fazer com 2 crianças pequenas? Eles não sabem, né? E daí para arrumar esse serviço? O primeiro serviço que eu arrumei foi numa padaria no Brooklyn. Andei um dia inteiro, depois que eu falei para ele que eu ia entrar para fazer faxina no forno, numa padaria de um pão de forma. Aí a gente fez 2 pessoas, até esse homem também não queria, o dono não queria. Aí eu choraminguei, falei o que eu estava passando, ele aceitou. Eles não aceitavam na época porque você tinha filho em casa. Era casada. E porque também era casada. E daí eu contei a situação, que meu marido não ia trabalhar, que tinha 2 filhos pequenos, daí o dono, por variar, o dono também chamava Arnaldo. Aí ele falou assim, então você entra, vai trabalhar na limpeza do forno, na faxina, da 1 às 10. Morava lá longe, no Campo Limpo, e eu trabalhar lá no Brooklyn. Aí o que acontece? Eu fiz ficha eu e mais uma menina, moreninha. Só que no dia que eu fui, o seu Arnaldo falou assim para mim, eu estava pensando que eu acho que eu vou pôr você na embalagem. É muita judiação. Você com tudo isso que você... Tudo me ajudou, foi eu saber escrever bem. Me ajudou muito, fazer conta. Então, vou pôr você na embalagem, deixo a outra na faxina. Aí eu trabalhei, só que eu trabalhei 15 dias lá, fazendo embalagem. Era só homem. Só tinha eu e essa menina, de menina. Só que depois de 15 dias, a sua tia arrumou para mim na SEMP, né? Daí eu fui obrigada a sair. Que era um trabalho um pouco melhor. Sim, era perto de casa, né? E era uma empresa, ia entrar às 7 da manhã, saia às 5 da tarde. Aí quando eu entrei lá... Eu queria voltar um pouco antes de você começar a falar quando você foi para SEMP. Nessa fase, quando o avô, seu marido, ficou doente, e naquela época era muito incomum, raro, de que fosse essa dinâmica. O marido
em casa, cuidando das crianças, e a mulher trabalhando. Então, como você tocou ali um pouco, foi uma conversa muito difícil, né, de se ter, falar assim, ó, a gente não tem como trabalhar, você tá doente, eu preciso trabalhar, porque a gente tem 2 crianças. Como que você, nessa época, realmente teve essa conversa? Como foi difícil de você, ó, não tem como, eu preciso sair para trabalhar. E aí, principalmente porque naquela época era incomum essa situação. Como foi essa conversa? O que você falou? Como que ele recebeu essa informação? Que basicamente cabia a você convencer. Foi difícil. E naquela época, principalmente, era uma dinâmica onde o homem tem a palavra da casa. Mas foi muito difícil. É isso que eu falei para você, porque na realidade ele tinha uma esperança que depois de 3 meses, 4, ele voltaria. Que ele ficaria bom outra vez. Eu tinha a carteira dele assim, carimbada já. Como inválido. Invalidez. E eu não queria, porque para ele foi muito difícil ficar doente e não ir trabalhar. E como eu falei, ele não queria nem viver mais. Então, como eu tinha que fazer? Eu tentei de vários tempos, não dava para ficar costurando essa vida. Então, tinha que sair. E como eu consegui arrumar, eu tive que falar com jeitinho. Foi difícil. Aí ele não queria saber, disse que ia se matar, que não ia viver mais, que imagina, ele era o homem da casa e eu trabalhar. Aí foi muito difícil convencê-lo, muito difícil. Os primeiros dias que eu saí para trabalhar, ele ficava debruçado, a sua mãe deitada em 2 cadeiras, embrulhadinha, quando eu trabalhei na padaria, seu Guinho no sofá, e eu chegava às meia-noite, que eu corria, ele nem ia me buscar, ele debruçado na mesa, e as crianças sem tomar banho, sem nada. Foi muito difícil para mim. Aí tive que falar, mostrar para ele, você precisa me ajudar. Se você me ajudar, a gente vai conseguir criar esse filho bem. Senão, como é que vai fazer? O que você quer para os seus filhos? Quer que não tenha nada, passe fome? Tem ajuda? Não tem ajuda de ninguém. Não é que nem hoje que você fala, uma pessoa te dá Se eu falasse para meu pai, para minha mãe, eles não iam dizer não, me dá um. Mas, sabe... Não tinha o costume, né? Não tinha o costume de pedir. Até hoje eu não gosto muito, você me conhece, de pedir. É muito difícil falar. Então... E aí você foi para Sempre. Vamos entrar agora na Sempre. Aí você foi para Sempre, Toshiba. Aí fui para lá, entrei numa linha de montagem terrível. O primeiro ano foi terrível. Isso você tinha, então, 68... Eu tinha 28, 67, eu entrei lá. Então 26 anos 20, você tinha? 26 para 27. Eu trabalhava na linha de montagem, na solda, queimava todos os dedos. Era terrível. Peguei uma menina que era supervisora bruta, brava, mas eu tive muita sorte que ela se engraçou comigo. Ela me ensinou, eu fui aprendendo tudo, aprendi, e daí um tempo ela não quis mais ser revisora nem nada. Eles me passaram a supervisora, que foi o que me ajudou muito, que eu ganhava muito bem. Ganhava, imagina, quase o triplo de quem trabalhava na linha. Naquele tempo, metalúrgica pagava bem, né? Aí eu ganhava muito bem. E aí, por exemplo, nessa época você entrou como? Nessa empresa você entrou como? Auxiliar de montagem. E aí você ficou trabalhando quanto tempo? 1 ano só. 1 ano. E aí essa gerente, poderia se dizer? Não, ela revisora. Revisora. Aí ela se deu bem com você? Ninguém gostava, gente, brigava muito com ela, mas daí até foi a primeira roupinha de Natal, quem deu para você foi ela. Para mim não, pro seu filho. Eu confesso. Pro Nardo foi ela. E aí a gente ficou, ela não quis mais, daí eu fui revisora, daí eu fui supervisora. E aí nessa época também, eu quero sempre bater nesse ponto, porque para mim também é muito curioso, né? Os anos 60, essa dinâmica de trabalho. Nessa época, quando você entrou, tinha mais mulheres? Você também era a única que estava trabalhando ali? Como que... Não. Você falou da revisora, né? Mas de maneira geral, era mais homem sempre, né? Não, nessa linha de montagem que eu trabalhei, era mais mulher. Só tinha um moço que trabalhava na prensa. E os mecânicos que eu falei para você que iam lá, que eu pedia, e mais almoxerifado, que depois, quando é supervisora, você tem contato com todo mundo. E aí, do primeiro ano que você estava de auxiliar, você já foi para
para supervisora. Em um ano de empresa só? Um ano de empresa. E aí como que era essa função? Qual que era o seu dia a dia? Como que era o seu trabalho? Aí, então, eu tinha que marcar toda a produção, eu tinha que ensinar, eu que sabia, eu já tinha aprendido tudo, tinha várias máquinas, tinha que regular, tinha que ensinar a enrolar, ensinar a soldar, ensinar a fazer a ligação das bobinas, as pecinhas que vai dentro dos rádios e das TV. Aí eu tinha que ensinar tudo isso e ainda regular máquinas enormes. Acho que é por isso que eu trabalhei muito tempo, trabalhei 15 anos lá de pé. Eu entrava embaixo daquelas máquinas grandes para regular, aquela chave grande. Na realidade, fiquei que nem um homem. Um homem, é. Regulava a máquina, ensinava a enrolar, ensinava a montar, marcava a produção, dava baixa, dava entrada. Quem mandava a menina para a enfermaria era eu, quem recebia material era eu, quem guardava a ferramenta, tudo era a supervisora, né, que fazia. E tinha mais de uma supervisora ou era só você? Não, era só eu. Era uma supervisora e uma líder. Uhum. Eu sempre punha uma líder. E nesse ponto que eu quero perguntar com você, como era essa dinâmica? Você se sentia um pouco intimidada, por exemplo, por trabalhar com um monte de homem? Como que é? Não, engraçado que de eu ser tão sem estudo, sem nada, criada, não tinha. Eu me relacionava muito bem com todo mundo, e todo mundo, as meninas, os moços, os homens, tudo que eu me respeitava, as meninas faziam festa comigo, eu me relacionei muito bem, eu me dava muito bem. E não tinha nenhuma dessas coisas que talvez hoje em dia seja mais comum da gente escutar essas histórias de assédio? Não. Nunca sofreu nada disso? Não tinha isso, nem tinha muito evidência isso, não se via falar muito, você vê. Eu era jovem, né? E trabalhei com muito homem. Meus chefes eram homens. Aquele que eu falei para você que nós fomos visitar uma menina em Campos de Jordão. Foi o chefe que levou a gente, eu, mais umas 3 meninas juntos para visitar. Porque ela estava doente, né? Porque ela estava doente. Não tinha isso, assédio, essas coisas. Nem sabia muito que era isso. 15 anos que eu trabalhei, nunca teve esses problemas? Nunca teve esses problemas. E aí, por exemplo, já fazendo uma conexão pro mundo atual, assim, o que você diria como mulher, que de repente uma mulher que quer progredir profissionalmente, como você fez, você é um exemplo claro disso, você entrou ali na empresa com uma posição, você trabalhou depois muitos anos com um cargo melhor de supervisora. Como que você diria para uma mulher que quer ter uma vida profissional, quer ter uma carreira, quais são as coisas que ela precisa saber, ou quais são as coisas que você passou que ela pode aprender com você se o que ela quer é isso? Eu acho, primeiramente, a gente tem que ter curiosidade e vontade de progredir. Você não pode chegar e se contentar com o que tem, se você quer melhorar. É lógico que alguém tem uma posição melhor, mas se você tem uma posição menor e você quer progredir, quer ter alguma coisa melhor, você tem que gostar e você tem que aprender. Não adianta você falar, eu vou ser um chefe, uma coisa, e não saber fazer aquilo que você tem que ensinar. Se você não sabe, você não pode ensinar ninguém. Eu falo isso para todo mundo. Ninguém ensina ninguém a progredir na vida se você não sabe fazer. Então, tem que trabalhar duro. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que ir atrás do que quer. Com honestidade. Hoje em dia eu sei que é um pouco mais difícil, que tem tudo isso que a gente escuta falar, mas tem que ter a cabeça boa e o pé no chão. Porque senão, meu filho, senão não chega lá. Uma outra história. Lutar. Se esperar cair do céu, não vai cair mesmo. Uma outra história que uma vez você me contou que eu acho muito interessante, que envolve isso, você falou, né? Nessa época, os metalúrgicos, né? A indústria metalúrgica era uma indústria muito boa de se trabalhar. E aí eu lembro uma vez que você me falou que era um tanto quanto comum de vir o sindicato. Tinha greves. Me fala um pouco sobre essa... Tinha uma vez por ano, tinha essas greves de sindicato, por salário, por salários melhores. E eu lembro no tempo do PT que eu estava na Relógio. Na Relógio foi onde marcou mais. Na tecelagem não peguei muito. Mas eles
eles paravam as empresas. Eles iam parando as empresas. Eles vinham com cacetete na mão, na frente, começava a gritar, quebrar vidro se não parasse. Tinha que abrir as portas e deixar a gente sair. O sindicato entrava na empresa, mandava todo mundo parar de trabalhar. Eles ficavam no portão, se não saísse. Isso na relógio aconteceu umas 4, 5 vezes. Eu trabalhei 5 anos, umas 3 vezes, 4. Eles vinham na frente do portão, de cacetete na mão, e gritava, e a empresa parava, todo mundo saía quietinho e ia embora, porque senão... E basicamente eles falaram, para de trabalhar. Para de trabalhar. E eles avisavam, tal dia eu vou estar aí. E porque eles queriam que aumentasse? Reajuste, tinha uma vez por ano de ser reajuste salarial, né, pelo sindicato, que a gente até pagava sindicato. Então, se não parasse, meu filho quebrava vidro. Eu tinha um pavor quando ele... E essas pessoas do sindicato não trabalhavam na empresa? Eram uns mamatinhas. Eles iam juntando. Se eles passassem numa empresa e tinha uns que era baderneiro, já ia junto. Eles iam na empresa e falavam assim, quem que quer... Vai indo, vai parando. Tudo que é metalúrgico, eles paravam. Quebrava, assim, não era... Nossa, tinha muito medo. Qual era a sua... Nessa época, você tinha muito medo deles, né? Eu tinha, nossa. Quando falava em greve, se eu pudesse, eu nem ia. Mas a gente tinha que ir, porque senão descontava sábado, domingo. Não é que nem escritório, que você... Empresa, você tem horário para chegar. Se chega às 7, se você chegou 7h30, se você marcou o cartão 7h31, já marca vermelho. Se você não justificar porque você chegar, você perdia o domingo. É muito enérgico, né? Sim. Então, eles chegavam e a gente tinha que ir. Só parava quando eles apareciam. Aí a gente saía tudo quietinho, ia embora. Um monte de homem barbado, com um pedaço de pau na mão. Botando terror nas mulheres que estavam querendo trabalhar. Não podia. Eles paravam, todas as empresas metalúrgicas que tem por aqui, parava tudo. Bom, e aí nessa época você trabalhava, como que era a vida? Aí o seu marido ficava em casa, cuidando das crianças, trabalhava ali de segunda a sexta. Segunda a sexta você trabalhava na empresa? Não lembro. Não, meu filho, segunda a sexta, sábado. Todo dia? Quando era época de produção, época que vendia muito, você entrava às 6 da manhã e às 11 da noite. Eu fazia 2 turnos. Trabalhava de sábado, de hora extra, só que ganhava dobrado, né? Era o que me ajudava a dar um pouquinho mais de conforto, ajudar meus filhos a pagar uma faculdade, que fizeram os 2, graças a Deus. E no meio dessa história toda, ia trabalhar e quando voltava, tomava laranjada na cabeça. Na cabeça, você acredita? Conta essa história aí. Estava descendo do ônibus, na frente da rua lá que eu ia para casa, passou um caminhão cheio de, acho que jogador, né, de futebol, tudo cantando e gritando, e eu esperando para atravessar, bofe de laranja. Toma uma laranjada na cabeça. Do trabalhador quer trabalhar honestamente, voltando para casa, toma logo uma laranjada na cabeça. E ficou maluco, você ficou puta. Nossa, eu xinguei, foi muito. E adiantava xingar um ônibus cheio de marmanjo. E saíram tudo rindo, né? E eu com a laranjada na cabeça. Tudo cheio de melado de lá. Tá, aí você falou 15 anos trabalhando na Sempre Toshiba, ou seja, começou ali em 67, você falou, foi até 82, mais ou menos, então. 82 não, fui até 80, eu vou morrer em 83. 83. Uns meses depois que ele saiu, eu fui mandada embora, porque a Sempre mudou para Manaus e eu não quis ir. Fazer o que em Manaus quando já eram adolescentes, né? Aí eu não fui. Depois, meu filho, por isso que eu falo para você, tem que ter força de vontade, começar tudo de novo. Comecei tudo de novo. Daí fui aprender a montar computador. Aí era montadora, aí cheguei a revisora. Aí nasceu vocês, né? Aí ficou em casa, cuidando dos netinhos, assistindo fofoquinha na TV. Aí aproveitei para criar vocês. E mudando agora de água para vinho, uma das grandes paixões da sua vida, e uma das coisas que eu mais me conecto com você, é a culinária, gastronomia. Que eu ouso dizer que não existe pessoa na Terra com uma mão pra cozinha igual você. Não existe. Faz feijoada, faz estrogonofe, faz lasanha, macarrão. O que você anda? Você faz tudo. Tudo. Eu chego pra dona Ira, tem esse prato aqui que eu vi na internet, faz. No dia seguinte tá lá pronto.
Mas vamos lá, qual que seria, você diria, o seu top 5 comidas que você gosta de fazer e que você gosta de comer? Eu gosto muito de macarrão Uhum. e feijoada. Feijoada. Mas aí fala, Feijoada. feijoada não é essa feijoada gourmet que você encontra aí no restaurante da vida. A feijoada raiz, Dona Onira Lifestyle. O que tem que ter na feijoada? Fala aí. Bom, para quem gosta, para quem não gosta, tem que ser a light, só com costelinha e paio, né? Agora, para quem gosta, como você, eu, tem que ter pé, tem que ter rabo, tem que ter orelha, tem que ter tudo. Não, é porque dá o sabor, né? E macarrão, pra você, se não tiver um molhinho vermelhinho, aí não come. Eu faço qualquer um, mas eu gosto do vermelho. E qual que é o meu macarrão favorito? Pesto. Muito bem, Dona Onira. Então, aí, e a carne? Carne também, churrasquinho, fala aí. Você tem que ter a carne bem passada. Se não tiver ali, você não come. Uma carne mal passada eu não gosto. Tem que ser bem passada. Mas aí, churrascão, eu gosto de uma carne. Gosto, tendo molinha, que quando a gente fica mais velha tem os problemas dos dentes, né? Você lembra que a gente é criança que vai na escola, a primeira coisa, vovô, não se apoquentes porque não tem dente? Sim. É isso. Então a gente gosta, mas não dá, né, filho? Tem coisa que não dá mais, a gente tem que ter consciência. Mas, então me explica, né? Pra quem não sabe, Dona Onira é uma cozinheira espetacular, sempre cozinhou de tudo. Todos os meus amigos, as pessoas mais próximas de mim sabem que a farofa da Dona Onira, inclusive, é famosa lá no bairro. Como é? Por que você gosta de cozinhar? Qual que é o prazer que você tem? O que te dá, assim, realmente de fazer uma comida? Eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale. O maior prazer é ver as pessoas comer e dar esse prazer para uma outra pessoa comer. Qualquer coisa que você faça, nem que seja um chuchu, tem que ser bem temperadinho. Bem temperadinho é a sua frase clássica. Daí você tem prazer de ver uma mesa. Eu via isso com a minha mãe. Minha mãe fazia aquele monte de comida, os 5 filhos na mesa. Tem que estar na mesa sentado. Tem que estar todo mundo junto comendo. Isso é um prazer enorme para você. Eu tenho, nem é para eu comer, é para todo mundo comer. É uma maravilha ver todo mundo achar bom. Não por egocentrismo. Não. É pelo prazer. Não, porque todo mundo cozinha. Tem pessoas que cozinham maravilhoso, né? Mas a gente tem que fazer o melhor da gente para a família, pelo menos, né? Exato. Se você faz, tem que fazer com amor. Se você fizer por fazer, não adianta. É que esse é um ingrediente crucial em qualquer receita que você for fazer. Tem que colocar amor. Aí que nem para você. Eu falo assim, faz uma lentilha, ele põe uma farinha e adora. Tem uma comida com coisa lá e você gosta. Então, para você, sempre o melhor do mundo. Sem mimimi, né, Dona Onira? Qualquer como, põe ali, eu como. Talvez seja o carinho, né, que fica melhor do mundo. Não, isso sem dúvida nenhuma. Mas essa é uma coisa, não, se a comida tiver assim, eu não gosto. Se tiver um tempero assim, eu não gosto. Não, se só tiver lentilha, eu não gosto. Não, sem mimimi. Come o que tiver. Tem que ser bem temperadinho. Bem temperadinho. E aí você tem basicamente essas duas paixões, se poderia dizer, né? A culinária e costurar. Sim. Costurar eu gosto bastante. Você faz cortina, faz almofada, faz... Se precisar dar um ponto numa calça ali, você também faz. Faço uma barra. Faz uma barra. Eu gosto bastante. Ou seja, essa também é algo que te mantém ativa. Não é uma encostada que fica ali só... você tá constantemente trabalhando a sua mente, seja cozinhando algo, costurando, certo? Tem que fazer, mesmo que limitada, como agora, né? Com minha limitação, você tem que fazer devagarzinho, com uma dorzinha lá, outra cá, tem que fazer uma costurinha, tem que fazer uma comida, nem que seja cortado sentado, tem que fazer. E eu queria, na verdade, também, que a gente falou de toda a sua vida, até eu nascer, né? Eu quero trazer 3 histórias aqui, de coisas que a gente viveu juntos, que eu guardo, inclusive, com muito carinho e com muito aprendizado. A primeira delas, e daí depois eu quero colocar a sua opinião sobre isso, que hoje é um tema mais sensível. Quando eu tinha, se eu não me engano, uns 4, 5 anos, né? Você sempre cuidou de mim, sempre esteve ali comigo, né?
A gente foi uma vez para uma loja de tapetes. Foi para uma loja de tapetes, né? Não sei, alguém precisava comprar um tapete. Aí vai a véia com as crianças ali. E aí, tá lá, Luizinho, com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Um diabinho na loja, pulando. Naqueles blocos de tapete que ficam na loja, fica pulando de um para outro. E você, para com isso, não pode subir com o tênis no tapete. Luizinho ia escutar? Não ia escutar. Aí tá lá pulando. De repente, você pega Luizinho pela perna assim, ó, levanta ele, tá! Eu lembro, dona Nira, assim, ó, perfeitamente, de te olhar, assim, entre as minhas pernas de um menino de 5 anos e você com aquela cara, assim, ó, raivosa. Eu falei pra você parar de pular nos tapetes. Me batendo. E eu não digo isso como se fosse assim, ai, você me traumatizou. Você sabe que eu não tô contando essa história por causa disso. Mas porque isso, eu vejo que você era uma pessoa que me disciplinava. Você era uma pessoa que me educava, falando, não pode fazer isso. E com criança você tem que colocar disciplina. E aí eu, pensando hoje como adulto, eu vejo que não só essa história, mas outras várias vezes onde sim, você me bateu. Me ensinou a ter respeito, a comportar. E recentemente você me falou, a gente estava falando sobre isso, sobre, pode bater nas crianças? Como pode? E aí você falou essa dinâmica de respeito, de como que você ensina. Fala um pouco sobre isso. Deixa eu falar, os psicólogos podem até me matar de ouvir falar isso. Hoje em dia é modernidade. Não pode bater de matar. Não pode bater de machucar. Uma criança, na minha opinião, não sabe o que é respeito. Pequeno. Você vai ensinar respeito para uma criança, ela não sabe ainda o que é respeito. Ela sabe o que é medo. É lógico que você não vai matar a criança. Mas se você for ensinar... Por isso que hoje em dia tem tantas crianças que... Eu vou falar sinceramente para você, não quero nem ficar perto. Porque é um horror. É um horror a educação das crianças. Porque a criança vai saber o que é respeito. E se ela tiver medo, ela vai saber o que é medo. Respeito ela vai saber quando ela ficar maior. Você vai ensinar para ela o que é respeito. Agora, pequenininho, você fala para ela respeito. Eu não sabia nem que era respeito. Eu apanhava do meu pai, não sabia nem por quê. Porque eu tinha medo. Aí eu não fazia mais porque eu tinha medo. Exato. Mas não era que meu pai me matava também, minha mãe me matava. Não vai bater de cordão de ferro, não vai... mas umas palmadinhas. Umas palmadinhas Umas palmadinhas não tira... Não vai matar ninguém. E não vai traumatizar ninguém. Ninguém. Na minha opinião. Agora, os psicólogos que me desculpem. Não, mas eu concordo com você, porque é realmente isso. Agora, hoje em dia, você pega uma criança, vou chamar a polícia. Chama a polícia. Não aprende a respeitar, não respeita a mãe, não respeita o pai. Mata a mãe, mata o pai. Xinga, fala palavrão. Eu acho que uma criança, eu falo por mim e por outras crianças, não sabe o que é respeito. Não sabe. E você não precisa bater para matar. Umas palmadinhas, você lembra, mas não te machuquei. Umas palmadinhas. Aí, ó, tô vivo aqui, ó. E se você me cai daquele tapete e me quebra uma perna, ou bate uma cabeça e morre? Não ia ser pior? Melhor você ficar com medo, medo não é respeito de medo, do que acontecer isso, né? Não, mas é porque hoje em dia você vê os pais negociando com a criança. Você O acha que você vai negociar com uma criança de 5 anos de idade? Não, a criança tem que te obedecer. E hoje em dia a criança fala, você pega para dar uma palmada, eu vou chamar a polícia. Eu falo, pode chamar. Chama a polícia, vai apanhar mais se chamar. Não, mas no final das contas foi exatamente isso, que você sempre me educou e hoje... Pode falar. E aí uma vez, vou falar para minha mãe que você tá me batendo. Fala para sua mãe, fala para o teu pai, que daí sua mãe também apanha. Porque quem tá educando você sou eu, não sou? Perfeito. Não, sua mãe e seu pai não tá aqui. Agora, quando eles estiverem, eles fazem o que eles acham certo. Hoje em dia, as crianças não têm mais respeito. Fala, a criança mostra a língua, xinga. Por isso que eu falo, criar filho hoje em dia. E vou falar para você, não é fácil bater, não. Bater não, dá uns tapinhas. Dá uns tapinhas. O coração da gente, por isso que eu falo, ter um filho é difícil, mas você tem. Educar, meu filho, educar não é fácil. O coração da gente fica desse tamanhinho. Porque dá uns tapinhas. Você não sabe quanto chorava atrás. Mas eu falei, eu vou ensinar pelo menos a ter educação. E ensinou bem. Porque ensinou não pode, bem. Eu acho, na minha opinião. Não, correto, claro. Eu não sei se eu acho que eu tô certa. Agora quem tá certa, porque tá aqui, ó, a prova viva de que não virou um
cara desequilibrado, que não respeita ninguém. Eu tenho muita consciência disso. Eu, pelo menos, eu não posso falar assim que os 2 netos que eu criei o tempo que eu pude, nunca me deu um empurrão. Nunca me falou um palavrão. E eu tenho carinho demais. Tenho de você, tanto tenho do Arnaldinho. Você, porque eu vivo junto, tenho bastante, mas eu nunca posso falar que vocês me deram um empurrão, fizeram uma criação, me mandaram para algum lugar. É, claro. Porque ficava sem dente. Não, ficava. Fala para sua mãe e para seu pai. Você vê os filhos que eu tenho. Eu tenho uma filha e um filho que um amor, são os amores para mim. Não preciso de mais nada. Dona Nira, eu ia contar mais 2 histórias, mas eu vou só trazer mais uma, porque essa também é impagável. Certa vez estávamos viajando, estávamos num hotel, e aí tava dividindo o quarto, eu e você, né? A gente viaja, a gente gosta de viajar, sabe qual que era. Aí, isso não faz tanto tempo, faz uns 5, 6 anos, ou seja, você tinha 78. E aí estávamos dormindo no quarto, o quarto tinha uma cama um pouco ali desequilibrada. Argentina, né? A gente foi pra Argentina, dormindo no quarto. E aí, no meio da noite, eu tô na minha cama, você ali do lado da outra. E aí, o que acontece? A véia cai da cama 3 horas da manhã. Cai da cama, despedaça ali. Eu olho, né, assustado pra você no chão. Só que no final das contas, não aconteceu nada. Foi mais o susto. E aí, a gente teve aquele momento ali de um olhando pro outro. Eu ali meio dormindo, você no chão, desassustado, a gente olhou um pro outro assim, e em 5 segundos começou a rachar o bico. O colchão em cima da véia, a véia está telada no chão. O que aconteceu? Ai, me desequilibrei. Mas tá inteira também, né? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Bom, graças a Deus. Aqui tem história pra gente ficar por mais horas, não, Dona Nira? E eu não tenho dúvida que esse não vai ser o nosso último bate-papo na frente das câmeras. Mas agora eu quero trazer, na verdade, porque você é uma senhora que acompanha bastante a televisão na parte da tarde. Parte de fofoca, notícias de Big Brother, notícias de famosos. Então eu trouxe aqui algumas notícias, fofoquinhas globais, que tetinhas de podcast, social arts de apartamento adoram falar sobre isso. Adoram. Por isso que eu falo, esse é conteúdo de senhoras de 83 anos que não tem muito mais atividades pra fazer. Aí elas vêm. Você, 30 anos de idade, falando sobre essas coisas, me parece um pouco estranho. Mas vamos falar, porque eu tô com minha avó e aí conversa interessante. Vamos debater sobre o que acontece no mundo global. Você acompanha novela, notícia de fofoca, você acompanha tudo isso, certo? Então vamos lá. Separei algumas notícias aqui. Vamos lá, coloca as notícias na tela, eu quero a sua opinião. Então vamos lá, Dona Nira. Luana Piovani volta a criticar Neymar por apoiar a privatização de praias. Não sei se você viu essa notícia. Eu vi que ela discutiu com ele, mas não sabia o motivo. Eu não sei, eu não vi o motivo. Então, brevemente, você é a favor de privatização de praias no Brasil? Eu não. Não. A praia é livre para Praia, todo mundo tem que ir. Para cada um quiser ir, porque quer privatizar tudo agora? Não. Privatiza a Sabesp, privatiza as praias também. O que é do governo, eles fazem o que quiser. Agora, o que é nosso, é nosso. Ok, não muito tem bem. que privatizar nada. Vamos lá, próxima notícia. Anitta é eleita melhor cantora do Brasil no prêmio da música Europe Music Awards. A notícia é de 2016, um pouco velha. Mas eu não tenho, não curto muito ela. Você não gosta dela? Não dela, da pessoa dela, das músicas dela. Não faz muito o seu estilo? Tem pessoas que gostam, eu não curto. Você é mais do Roberto Carlos, um Chitãozinho Chororó, uns Beatles que você gosta também. Eu amo, adoro. Muito bem. Vamos lá, próxima notícia. Marido de Ana Hickman dá entrevista após episódio de agressão. Estou dilacerado. O que você viu sobre esse caso? O que você sabe? Qual é a sua opinião sobre tudo isso? Bom, pelo que eu vi, que eu ouvi todo esse tempo, todo mundo tem direito de ser feliz e arrumar um outro companheiro. Eu só não acho certo a agressão, se é que ele fez, que eu também não testemunhei. Mas agredir, eu acho que é o fim do casamento. Ela está muito certa de ter separado. Só tenho pena do filho deles.
Porque filho não tem culpa dos pais que não escolhem pai nem mãe. E eles também não são obrigados a viver junto. Agora, a agressão não dá mais, não dá. Cada um pro seu canto, né? Mas a agressão essa, por exemplo, vem muito antes de física, né? A agressão também não. verbal. Qualquer agressão, para mim, não aprovo. Muito bem. Vamos lá, a próxima. Essa já foi? Graciane Barbosa chora, reforça amor por Belo e revela que mantém contato com o ex-marido. A gente se fala todos os dias. O que você viu desse caso? Bom, se as redes sociais estão certas, que ela traiu ele, eu acho que está certa a separação. Agora, não posso afirmar que ela fez, né? Agora, se fez, tem mais é que chorar. Mas eu acho que ela admitiu, não admitiu? Admitiu, não sei. Se fez, se traiu, ela tem mais é ficar longe e chorar mesmo. Traição também é inegociável, dona Nina. Qual que é a sua opinião sobre traição? Inegociável, cada um no seu quadrado. Eu não ficava, nem olhava mais na cara se fosse eu. Também não tem agressão, traição, eu acho. Tudo. Acho que isso não combina com o casal. Para manter um relacionamento. Se quiser trair, separa. Não quero mais, cada um pro seu canto. Mas trair, eu acho que tem que respeitar. Muito bem, muito bem. Tem uma próxima aí? Aí essa outra notícia. Mesmo após o término, Graciane fala com Belo todos os dias. Nunca brigamos. E aí, como que você acha sobre isso? Não teve briga, mas aí eles teve essa... Por que leva, você diria, uma pessoa, de repente, num relacionamento que não tem briga, tá supostamente feliz, a trair? O que você acha que leva uma pessoa a fazer isso? Eu não acho que se uma pessoa trai é porque não está feliz. Eu acho que se houve a traição, ela tá faltando alguma coisa. Por ambos os lados. Ou é ser vergonhice mesmo. Falta do que fazer. Às vezes é sem vergonhice, então. Falta de caráter, você poderia dizer. Porque se tem em casa, vai procurar na rua. Homem e mulher, isso se aplica? Homem e mulher, pros dois. Ok, muito bem. Vamos lá, a próxima notícia. Essa daí é Fábio Arruda. Saiba quem é o namorado de Ana Maria Braga. Jornalista namora a apresentadora há 2 anos e também trabalha no Mais Você. Isso daí a gente estava falando principalmente pela questão da idade. Foi uma vez que eu comentei com você que estavam criticando a Ana Maria Braga por namorar um cara, se eu não me engano, 20 anos mais novo. O que você opina sobre isso? Não, eu não acho dos dois aqui, não acho errados, porque os dois já são bem adultos, já cada um tem sua família. Não tem nada a ver os dois se relacionar, se gostam, não tem problema, você quer dizer? Não tem problema nenhum. Eu lembro que a gente até comentou isso, que eu vi uma entrevista dela, que ela falando assim, a necessidade de estar com uma pessoa. Não é porque, de repente, você ficou velha e... Não quer mais. Não tem mais. Tá certo. E aí, na verdade, eu vou até pegar essa notícia para conectar com algo que aconteceu na sua vida. Que depois que o seu marido, meu avô, faleceu, você era relativamente nova ainda, você tinha 42 anos. Mas você decidiu nunca mais, nunca mais você se envolveu com nenhum outro homem, nunca mais teve outro homem na sua vida. Não. Por quê? Primeiro lugar que eu tinha uns filhos para acabar de educar, eu queria dar uma faculdade para eles, e eu tinha uma filha moça, eu tinha muito medo de me relacionar com uma filha dentro de casa. Eu saía para trabalhar e eu tinha muito medo. E com esse medo o tempo passou e não encontrei ninguém. Mas você não estava buscando, por assim dizer? Não estava buscando. Mas poderia se dizer que estava aberta a novas conexões? A novas pessoas? Não, filho, não. Depois que eu perdi o meu marido, não tive graça. Eu só queria só ter meus filhos bem formados e uma família mais sólida. E você não sentia, de repente, um vazio, poderia se dizer, de ter uma companhia masculina, de ter uma pessoa ali com você, desse relacionamento amoroso, romântico? Você não sentia isso? Não senti, não. Porque também eu continuei trabalhando e tinha muitas coisas para resolver, casa e dívida. Não tinha tempo. Não tinha tempo e queria que os dois se formassem, queria que eles tivessem um futuro bom, que eu fazia no futuro deles também. E eles sempre me ampararam muito, então não sentia essa necessidade. Ok. Acho que tem mais uma notícia. Acabou? Muito bem, dona Nira. Agora, para finalizar, tem algumas perguntas
que foram feitas no Instagram sobre relacionamentos, sobre questões peculiares do mundo dos relacionamentos hoje em dia, para você colocar a sua opinião de forma objetiva sobre relacionamentos atuais, o que pode ser aprendido com relacionamentos passados. Então vamos lá. A primeira pergunta, a linda voz da consciência vai fazer aí. Manda. Vamos lá, dona Nira, a vovó sem mimimi. Quais eram as principais formas de comunicação entre os casais na sua época? Quais eram as principais formas de comunicação entre os casais na sua época? Então, ali quando de repente você conheceu o seu marido, era o quê? Era falar, não tinha outra. Não tinha muita TV, não tinha muitas essas coisas, era falar. Carta. A gente era muito tímida, né? Tinha que se relacionar falando, se encontrando, trocando ideia. Era pessoal. Pessoal. Essa coisa do que existe muito hoje em dia do... Nem telefone, né? Nem telefone. E você acha que isso, de certa forma... Claro, você não tem acesso a muito desse mundo online que as pessoas falam pelo telefone. Mas, de maneira geral, eu acredito que você opina dessa forma, que faz com que o relacionamento evolua de uma melhor forma. Porque você tá ali com a pessoa, você tá vendo ela. Eu acho que internet, as redes sociais agora, separa muito os casais. Eu acho que precisa um pouco mais de contato físico. Muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Como a sociedade via os casais que moravam juntos antes do casamento, na sua época? Nossa Senhora. Nem podia. Aliás, você não podia nem... Tinha que ser virgem para casar, né? Se o moço soubesse, nem queria mais saber de se encontrar. Era muito difícil. Nossa, era muito difícil. A gente não podia nem ir na casa do namorado. Quem dirá morar Quanto junto. mais morar. Para ir na casa da mãe da minha sogra, precisou minha mãe ir junto. Fui uma vez antes de casar. Só tocando nesse ponto também, como era essa dinâmica, por exemplo? Você falou, a mulher precisava ser virgem para casar. Tinha uma conversa, assim, era algo que o homem perguntava? Sim. Falava, ele chegava pra você e falava assim, você é virgem? Pelo menos se não perguntava, procurava saber. Se ela já teve com outro cara. Quantos namorados teve, quantos namorou, saiu, quanto saiu. Investigava bem antes, era terrível. Muito terrível. E o que você opina sobre isso? Eu acho que essa evolução de hoje em dia é boa. Eu só acho que é bom o homem não tem mais esse tabu de querer uma mulher virgem, por exemplo. Só que quando casa, as meninas que estão acostumadas têm que saber se comportar e têm que saber elas têm que estar conscientes. Se vão viver junto, porque não pode casar e entrar num relacionamento e continuar a vida que ela tinha antes. Antes é antes. E depois, se você entra num relacionamento, por isso que hoje em dia eu acho que acontece muito crime, muita coisa, porque quando você entra num relacionamento, se você não está bem, é aquilo que eu falei, sai dele. Mas não vai aprontar no relacionamento. Não importa o que você fez antes, mas você entrou... para ser sincero, né? Sim. Ser honesto. Muito bem, próxima pergunta. Qual era a importância do casamento na sua geração em comparação com hoje? Virgindade. Não, mas a importância do casamento em si como... eu diria, né? Corrige-me se eu estiver errado, mas assim, na sua época era como... um passo natural da sua vida e tinha um significado. O casamento significava algo. Hoje em dia, eu diria que esse significado que o casamento tinha anteriormente já não existe mais. Sim. Casamento, dizia, casamento é para sempre. Para a vida toda. Não importa do que seja. Não importa que você está infeliz. Você vê só um exemplo. A minha irmã mais velha, ela só separou do marido dela depois que meu pai morreu. Porque ele não aceitava a separação. Ela não era feliz. E tinha que estar ali. Eu também não acho certo isso. Então, aquele tempo casou, casamento é para sempre. Tem que casar e ficar. Hoje em dia não. Mas daí também é porque naquela época também tinha todo isso que você falou da sua irmã, porque tinha essa imagem da mulher divorciada. Divorciada. Mas aí hoje também você vê que
aquela dinâmica anterior, onde as pessoas realmente falavam assim, ó, não importa, a gente tá junto pro resto da vida. A gente fez um pacto aqui entre eu e você. Hoje as pessoas não têm isso. É tipo assim, Não, vamos casar porque eu quero tirar fotos bonitas. E depois, lá na frente, se não der certo, a gente separa. Porque, na realidade, o casamento, você tem que estar ciente, porque desgaste, você está sempre junto, você tem que estar consciente disso. Vira uma rotina, você está sempre... Tem que se gostar muito, tem que ter uma certa estabilidade na cabeça, porque senão não... Porque está sempre junto. E viver junto com as pessoas é difícil. Cada um tem um jeito de ser. Mesmo no nosso tempo, que casamento não é mar de rosa sempre. Sempre com o tempo você vai acostumando, vai ter que se adequar adaptando a tudo que vem aí. Muito bem. Vamos lá, próxima pergunta. Como os pais influenciavam os relacionamentos amorosos na sua juventude? Eu influenciava bastante. Muito, né? Muito, muito. Muito mesmo. Eles queriam ver o que fazia, o que não fazia. Às vezes queriam mandar até na casa da gente, que nem foi meu pai. O dia que eu comprei uma geladeira, ele ficou bravo. Não tem uma casa e comprou uma geladeira. Como assim? Tem que ter uma casa primeiro de comprar a geladeira. Hoje em dia não é mais assim, né? Mas era assim. Que nem... É que daí eu também... opino que se você tem bons pais, isso também se aplica para homens e mulheres, eles, por serem mais experientes, devem falar, toma cuidado com isso aqui, eu acho que você poderia fazer isso aqui, porque também, casou, agora não é problema meu. Não, também não. Só não pode se envolver muito demais em tudo. Sim. Um conselho sempre é bom, se o filho está disposto a ouvir, né? Sempre um conselho de pai e mãe não é perdido, porque pai e mãe nunca quer ver a infelicidade dos filhos, né? Só que quando é demais, ninguém gosta, né? Sim. Muito bem, vamos lá, próxima pergunta. Que papel a religião desempenhava nos relacionamentos quando a senhora era jovem? Não, religião não importava, não influenciava muito. Porque influenciava, assim, os pais da gente, acho que é isso que ela quer saber, né? Os pais da gente, a gente era o que os pais da gente fosse, né? Aí sim. Mas você, por exemplo, é uma pessoa religiosa e você não via, de repente, nessa época, como talvez os aprendizados religiosos que você teve, seja de família, seja de fé, seja de trabalho, como isso poderia ou influenciou na época que você... começou a se envolver, casou até mesmo? Não. Não tinha nenhum aspecto assim? Tipo, nenhum aspecto religioso que influenciava no relacionamento? Não, meu pai nunca influenciou muito. É lógico que ele gostaria que seguisse o que ele seguia, mas ele não falava, você tem que fazer. Mas toda a sua fé e a sua espiritualidade veio dos seus pais. Veio do meu pai. Influenciava sim nisso. Mas aí, mais do que propriamente a religião, era o aprendizado de vida mesmo, né? Você tem que ser uma pessoa correta, honesta, se você entrar no casamento, você tem que respeitar. Sim. Trabalho. Isso sim. Ok, muito bem, próxima pergunta. Como a senhora vê a influência das redes sociais nos relacionamentos de hoje? Como? Essa é uma boa pergunta para... Tem muita coisa que eu não concordo. Acho que tem influencia muito, às vezes não sempre para o bem. Eu, às vezes, até reclamo muito que as redes sociais, às vezes, prejudicam muito. Eu acho que deveria ser um pouco menos. Em que sentido você poderia dizer? Influencia. Eles falam muito, as pessoas acreditam muito, e tudo que fala acredita, e sempre está nas redes sociais, sempre querendo ver, tem que fazer o que sente e o que acha que é certo, né? Não os que as redes sociais impõem para vocês. Tem muito redes sociais. Mesmo essas coisas que acontecem, eu acho muito errado em redes sociais, essas coisas sérias que acontecem, eu fico... irritada. Aí você diria que talvez o casal também tem que tomar cuidado com as redes sociais para manter a sua privacidade. E o que importa, na verdade, não é o que é publicado. É o que a gente tem aqui. Porque nunca o que é publicado sempre é o certo, né? O certo, ou é a verdade, né? Ou é a verdade. Você que tem a sua verdade e o seu certo. Porque ninguém está vivendo o que o outro está vivendo. Eu acho que influencia muito
Pra mal, pra mal, ruim. É. eu acho. Muito bem, próxima pergunta. Os relacionamentos eram mais duradouros na sua época e por quê? Eu acho que o relacionamento era bem mais duradouro na nossa época. E por que você acha que isso acontecia? Mais do que hoje em dia? Por isso mesmo que nós estamos falando de redes sociais, que tem muita influência, muita coisa falada, se as pessoas não têm uma cabeça boa, vai muito atrás de tudo que fala e tudo que vê que é certo. E daí influencia muito. Você diria que tem um aspecto diferente da sua geração para a geração de hoje? Que é no sentido assim, antigamente você encontrava uma pessoa e você falava, vou ficar com ela. E hoje em dia tem mais talvez, principalmente pela rede social, esse mar aberto de opções e a pessoa fica, deixa eu ver esse daqui. Não gostei, mudo. Teve uma briguinha aqui, mudo. Porque defeito todo mundo tem, né? Você não adianta ficar mudando. Você tem que saber se você quer aquilo para você. Se aquilo vai te fazer bem. E um relacionamento é um trabalho constante. É um trabalho constante. Você, problema é relacionamento, é isso que eu falo para você. E mais do dia a dia. Não é o relacionamento de quando você namora, de quando você tem relacionamento junto. É muito difícil. Vocês têm que ter uma cabeça muito boa. Porque hoje em dia, antigamente, as mulheres tinham às vezes muito medo de falar as coisas. Hoje em dia não, é de igual para igual. E isso você vê com bons olhos também. Com bons olhos, que tem que ser, não pode ser submissa, tudo, né? Tem que falar. Tem que ter um diálogo entre homem e mulher. Tem o bom e tem o... Você tem que separar o bom e o ruim, né? Muito bem. Tem mais pergunta aí? Como a senhora acha que a independência das mulheres mudou a dinâmica dos relacionamentos ao longo do tempo? Essa já é... Como que você vê essa evolução das mulheres sendo mais independentes, trabalhando? Eu acho isso que foi muito bom. Uhum. Isso daí eu acho que é uma boa coisa, as mulheres ser mais independentes e não ser sempre muito submissa, presa ao homem. A gente sempre precisa de um homem do lado da gente. Isso sempre eu falo, que tem coisa que depende deles, precisa, mas a gente tem que ter nossa liberdade de fazer, de ser independente, porque você ficar presa tudo dependendo do homem, isso não é bom, atrapalha um casal. Mas essa também, de repente, esse outro extremo dessas mentalidades que existem muito hoje de mulher, mas não preciso de homem nenhum, homem não presta. Não, isso também não. Cada um tem que saber seu lugar, cada um tem seu espaço para se discutir, para se falar. Só que você também não pode ficar submisso tudo o homem fazer. Tem que ter uma igualdade, os dois juntos, o casal. Tem que ter uma igualdade, direitos iguais e divididos e respeitados. Muito bem. Vamos lá, a última pergunta. O que a senhora acha que os jovens de hoje poderiam aprender sobre os relacionamentos com a sua geração? O que você acha que os jovens de hoje poderiam aprender sobre relacionamentos com a sua geração? Eu acho que eles deveriam ter mais, entender um pouco mais das mulheres, respeitar um pouco mais um e o outro, né? Não é só fazer festa, você vai entender. Uhum. Só fazer festa. Eu acho que tem que respeitar a mulher no lugar dela, mulher no lugar de mulher, não querer só fazer brincadeiras, só se aproveitar delas. Tem que ter um respeito. Direitos são iguais. E do outro lado? Também. A mulher também tem que respeitar o homem, não? Os respeitos são iguais, falei, para um e para outro. Tanto para a mulher como para o homem. Muito bem. Muito bem, dona Onira. Foi difícil o podcast? Não. Sinfonia de ideias? Não. Foi bem? Foi bem. Dona Onira, muito obrigado. Você sabe que você é o amor da minha vida. Você é maravilhosa. Obrigada. Eu não tenho nada mais que agradecer eternamente por todo o carinho, por todo o amor que você me deu. Você é maravilhosa e você sempre estará aqui no meu coração. Esse não é o último podcast, não é a última conversa que a gente vai fazer. Se eu
pude ajudar com algumas opiniões minhas, também fico muito Claro feliz. que ajudou, claro que Muito ajudou. feliz A com gente isso. nem contou toda a sua história, tem muita coisa que a gente não falou aqui sobre que eu quero falar mais com você sobre aspectos culinários, seus hobbies, sobre o que você pensa do mundo, mas isso a gente deixa para uma próxima conversa. Mas Outra foi vez, ótimo. muito obrigado. Obrigada aí. Te amo muito Eu também. e você é linda. A linda fica. Bom, galera, muito obrigado aí pra quem acompanhou até agora. Deixe seu comentário. Essa véia aqui é braba, é o amor da minha vida. E se você quer ver mais desses conteúdos, tem aí outros 2 podcasts que eu gravei aqui no YouTube. Também estão disponíveis no Spotify. E se você quer falar sobre bootcamp, cursos, Universidade Sem Mimimi, Máfia Sem Mimimi, me manda uma mensagem no Instagram, Sem Mimimi, e é lá a gente desenrola mais. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Dona Ira, manda um recado final aí pra quem tá acompanhando a gente. Um beijo, manda um beijo. Muito obrigada, um beijo para vocês. Desculpa alguma coisa aí, opinião de quem. Não, tá tudo bem, Dona Muito Ira. obrigada. Fiquem com Deus. Por hoje é só, como sempre, Sem Mimimi.